21 anos de história, 21 anos sendo uma marca na advocacia de Governador Valadares. Hoje o Resenha Cast é com quem é uma referência no direito da nossa cidade. Tenho a honra de conversar com a advogada doutora Poliana Mafra. Doutora Poliana, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra do tamanho do mundo poder te receber aqui. Finalmente conseguimos marcar. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gustavo. É uma honra estar aqui novamente, né? Sim. Pela segunda vez. Eu agradeço. 21 anos de história, haja trajetória, e graças a Deus uma trajetória de muito sucesso. Mas toda trajetória de sucesso tem o seu start, tem o seu início. Feito esse pequeno preâmbulo, o direito te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Bom, boa pergunta. Oh. Mas eu posso dizer que o direito me escolheu. Eu não escolhi o direito. Quando você faz essa pergunta, Gustavo, eu volto, como se diz, volto lá, né? Lá não vou, não vamos falar a quantidade de tempo. Não, que isso. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito nova. Sim. Então, assim, dos 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar nova e buscar e tem necessidade disso, então... a condição financeira, a situação da época, tudo faz você caminhar com o que é viável naquele período, né? E a escolha do direito, nunca imaginei que eu ia advogar, nunca. Então, assim, a minha última opção era advogar. Então, eu fui para o direito por quê? Porque naquela época, o direito abria campos. Sim. Né? Aí abria campos para fazer um concurso, abria campos para ser uma bancária, que na época trabalhar em banco era muito bacana e tudo, tinha todo aquele lado financeiro que a gente buscava. Então, eu vi a área jurídica como uma opção que era possível eu entrar financeiramente. Apesar de tanta luta para conseguir concluir, mas financeiramente. E era um caminho que poderia abrir várias portas. Sim. Né? Talvez para uma empresa maior, talvez buscar... Então, foi por isso. Sim. Nunca imaginei que eu ia advogar. Mas quando eu concluí meu curso, imediatamente já estava advogando. Com certeza. E, doutora, sobre... Na verdade, eu acho que eu advoguei a vida toda. Olha aí, já estava dentro de você a questão do direito da advocacia. E o mais interessante é que em toda a sua trajetória, e imagino que até hoje, nos dias atuais, você sempre se encontra em várias especialidades, você atua em várias áreas. De onde vem isso? Era o seu gosto pelo estudo ou por questão profissional mesmo? A doutora Poliana sempre gostou de estar ali inserida em várias áreas do direito. Na verdade, eu busquei um foco, né? O meu escritório hoje tem como foco o direito empresarial. Sim. Mas nós trabalhamos com toda a área civil, tributário, enfim. Sim. Abre todo um campo, porque o direito está aí e eu tenho profissionais totalmente capacitados para fazer todo o trabalho ali, eu acompanhando junto. Mas a área civil, a área trabalhista, a área tributária é uma área que eu gosto, né? Que eu busco. Então, e ela abre... Quando você fala área civil, ela abre para vários campos. Aí vem família, aí vem a parte empresarial propriamente dita, aí vem tudo. Então, é o foco mesmo que o escritório buscou. Então, hoje a gente tem como foco a advocacia empresarial, mas a gente trabalha com todo tipo da área civil, trabalhista, tributária, enfim. Voltando um pouco na sua trajetória como advogada, desde os primórdios da sua trajetória, como foi o início? Quando você fala primórdios... Não, que isso. Porque o início de toda a trajetória profissional, e ainda mais, imagino, numa área tão importante para a humanidade, que é a área do direito, e uma função que possui uma grandeza e uma fundamental importância na vida de todos nós seres humanos, que é o que vocês fazem, vocês advogados. Imagino que, além de toda a felicidade, ser formado em direito e advogar tem ali uma responsabilidade muito grande. Como é que foi o início da trajetória da doutora Poliana na advocacia? Então, partindo pela pergunta que você fez inicialmente, né, o direito me escolheu. Então, dentro disso, quando eu estava ali
quando eu vi, eu já era advogada. Quando eu percebi, eu já era advogada. Então, assim, eu trabalhava eu consegui entrar, quando eu era mais nova, eu fiz uma prova, consegui entrar numa empresa grande, né? Que é uma empresa do Grupo da Vale do Rio Doce. E ali eu consegui uma trajetória boa. Sim. Quando eu cheguei numa determinada trajetória nessa empresa, que eu olhei, eu falei, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é advogar. Sim. E aí eu pedi demissão. Da noite para o dia, eu pedi demissão. Todo mundo falou assim, que isso? Vai pedir demissão? Vai sair? Vou sair porque eu quero advogar. E aí eu fui buscar a advocacia. Eu estava logo que eu formei e eu fui trabalhar num grande escritório aqui Sim. da cidade. Na época era um dos maiores. E eu trabalhei, Gustavo, sem receber qualquer remuneração. Trabalhei lá durante um período bom. Sim. Aprendi bem. E aí, agora está na hora, eu vou abrir meu escritório. E hoje, olhando o que eu faço, eu acho que eu nasci para fazer o que eu faço, entendeu? Eu acho que eu não só faço o que eu gosto, mas eu faço o que eu realmente sei fazer. Sim. O que eu acho que eu fiz uma vida inteira. Vendo meu perfil, vendo o que aconteceu, assim, durante toda a parte profissional, sim, até pessoal, eu vejo, nossa, uma vida inteira eu advoguei, porque a advocacia é exatamente isso. Então, quando a gente vai, igual você disse, a questão do cliente, o envolvimento na vida do cliente, então, hoje, o que eu vejo nessa profissão? Qual que é o segredo dessa profissão? É o comprometimento, é a responsabilidade, entendeu? Você me entrega a sua vida. Claro. Você me entrega seu patrimônio, você me entrega o seu filho, sim, você me entrega o seu futuro, você me entrega o seu problema, entendeu? Então, assim, é o comprometimento com a questão que você trouxe para mim. E mesmo passado tanto tempo, eu brinco que eu falo, eu não sei nada. Porque o direito é isso. Todos os dias você aprende. Sim. Todos os dias você busca, todos os dias você vê que você precisa estudar cada dia mais. Claro. Né? Que você precisa ter esse comprometimento de estudo, de buscar, de ter a responsabilidade de que cada caso é um caso diferente. De que cada situação, ela merece a sua dedicação exclusiva. Então, eu acho que esse é o segredo. E sobre essa parte final da sua explanação, e eu acho que é um dos tópicos mágicos da função de um advogado, independentemente do nicho que ele atua, que é esse envolvimento. E eu costumo dizer que o advogado, ele entra na história de centenas de milhares de pessoas através do seu trabalho como advogada. Como é isso para você? Imagino que você já deve ter, em todos esses 21 anos, várias histórias, vários relatos impactantes e vários agradecimentos pelo fato do seu trabalho ter mudado uma vida ou ter sido um instrumento de Deus na vida de muita gente. Sim. Como é que é essa parte para você? O que acontece? Depois de mais de 20 anos, né? A gente aprende, com certeza. Tem muita gente começando na advocacia. Sim. E eu né, tenho aí as aulas que eu dou, os contatos que eu tenho com alunos e tudo. Até mesmo com as pessoas que trabalham comigo. Sim. Então, a gente fala muito sobre isso do não envolvimento, né? A gente não pode absolver, e eu acho que não absolver é importante, porque você precisa ter um olhar maduro, você precisa ter um olhar razoável naquilo ali, a ponto de você ter capacidade de não absorver e não viver aquele ali como aquela pessoa que está ali dentro, né? Porque você está ali para resolver. Sim. Então, mas ao mesmo tempo nós somos seres humanos. Claro. Nós somos pessoas, nós queremos o bem, nós queremos o sucesso, nós queremos o êxito daquela situação. Então, dentro daquilo, a gente se aprofunda, a gente estuda, a gente busca. E quando você vê que você teve o êxito, não tem como não se envolver. Não tem como não ficar feliz com aquilo que você conseguiu. Então, assim, quando a gente fala da parte patrimonial, poxa, que bacana, resolvemos uma questão patrimonial. Mas e quando você fala de uma questão familiar? Sim. Quando você fala, por exemplo, de uma adoção, o sonho da pessoa ter um filho, é ali quando você consegue colocar uma certidão de nascimento daquela criança que foi tão esperada, que teve tanta burocracia e que foi tão demorado, e que você entrega a certidão de nascimento com o nome do seu filho, com o seu nome,
naquela sessão. Então, você transformou a vida daquela pessoa. Então, não tem como também Exatamente. dizer que você não está envolvido, Ninguém que você te não está ferra. feliz e que você não comemora. Sim. Eu comemoro, há 21 anos, eu comemoro todas as coisas que eu consigo. E eu comemoro com a minha equipe. Eu tenho uma equipe que ela tem muito o meu perfil. Sim. As meninas têm muito o meu perfil. São 3 advogados, tem a parte administrativa, né? As meninas da parte administrativa, mas as meninas da advocacia, elas têm muito o meu perfil. Então, a gente busca intensamente a solução daquilo ali. E a gente comemora também intensamente quando a gente consegue resolver. Então, assim, é único. Claro. É uma coisa única, é uma coisa muito bacana. Eu sou apaixonada com direito, eu sou apaixonada com a área jurídica, eu sou apaixonada com o que eu faço. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, quando você vai aposentar, Poliana? Eu falo, eu não vou aposentar. Olha isso. Isso só reforça ainda mais o seu amor pelo que você faz. Doutora, direito empresarial. Quais são os grandes desafios de ser uma advogada respeitada e conceituada numa área, e eu como leigo, tá? Por favor, você que tem propriedade para poder falar sobre isso, fique à vontade para poder me corrigir. É uma área que, não vou utilizar o termo uma área espinhosa, perdão, mas requer, e aí mais uma vez a palavra responsabilidade, porque muitas das vezes você está ali trabalhando e advogando em prol de uma pessoa que tem ali o seu patrimônio envolvido. Como é que é o direito empresarial? Então, o direito empresarial é realmente um desafio, tá? Eu digo principalmente na nossa cidade. Sim. Porque a nossa cidade, Valadares tem um perfil de uma cidade de comércio, Exatamente. né? Nós temos grandes empresas, mas poucas grandes empresas, né? Então, nós temos aí umas empresas no nível mais mediano. Sim. E o direito empresarial, o que, em caso eu escolhia oferecer, é exatamente cuidar do contencioso, mas principalmente de evitar o contencioso de uma empresa. Entendeu? É fazer o que a gente chama de preventivo, né? De cuidar do preventivo, de transformar a sua empresa num olhar, de ter, daquela empresa ter um olhar, de não deixar aquilo chegar no contencioso, no litígio. Ou, se chegar, você ter a consciência, você ter o conhecimento do que a sua empresa tem, seja de passivo, seja de questões burocráticas, que pode chegar ao litigioso, que pode chegar a um contencioso. Então, assim, é desafiador por quê? Porque, claro, a gente ainda tem uma cidade com cunho de empresas de médio, pequeno porte, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu consegui atingir muitas empresas dentro de Valadares, tá? Hoje eu tenho empresas fidelizadas que trabalham comigo, quando eu falo fidelizada, há anos, tá? Eu tenho empresas não só em Valadares, eu atendo empresa, para você ter ideia, tem 12 anos que eu advogo a consultoria e o contencioso de uma empresa de contagem, de uma grande empresa de contagem. Ela tem mais de 400 empregados. Então, assim, a visão do setor jurídico dentro de uma empresa é questão muito importante, porque ela evita o contencioso. Exatamente. Ela te ajuda a entender como funciona a sua empresa. Você tem direito de escolher pelo litigioso. Claro. Você tem direito de escolher que aquilo vá até o litigioso, mas você conhece. Sim. Você conhece a sua empresa, você conhece seu passivo, você conhece que aquilo poderia não ter acontecido ou não vai acontecer porque eu resolvi preventivamente. E é andar no mínimo, não vou falar de forma correta, não é essa a palavra, mas conhecendo a sua empresa da forma jurídica. Então, assim, é uma área muito boa, igual você disse, é uma área patrimonial, mas não é só patrimonial. É questões de relacionamento, é relacionamento empregado-empregador, é relacionamento consumidor e empresa, é relacionamento fornecedor e empresa. Então, tem toda uma questão de relacionamento interno que você também consegue dar um suporte jurídico. Falando de uma outra área que você também está inserida, e aí eu, mais uma vez, como leigo, vejo que, por conta do advento da pandemia, a área trabalhista ela ganhou uma abrangência na discussão pública muito grande. Estou certo ou estou errado? E se eu estiver certo, por que isso aconteceu? Quando você fala uma discussão pública, o que você quer dizer com isso? Passou a ser mais citada, ser mais falada pelas pessoas, pelos veículos de comunicação, por conta de tudo que a pandemia trouxe. Entendi.
Eu acredito que porque foi necessário diante da pandemia. Tô certo, então? Tá, Opa! sim. Até nós conversamos sobre isso uma Sim. época da pandemia, você lembra? Sim. Eu acho que é porque na hora que se instaurou aquele estado pandêmico, Sim. foi necessário criar medidas, né, com relação a empresas e empregados. Então, o governo federal, enfim, cidades, municípios, tiveram que tomar medidas que não só tentasse manter a empresa funcionando, né, de pé, porque com a pandemia foi muito complicada a parte financeira, mas como também tentasse manter os contratos. Tentasse manter os contratos de trabalho. Então, a área trabalhista ficou em ênfase. Eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na época da pandemia. Sim. Entendeu? Eu não poderia, às vezes, trabalhando fechado no escritório, às vezes trabalhando em casa, mas eu lembro direitinho que o dia do meu aniversário estava naquela semana de fechamento total. Sim. Eu nem lembrava que era meu aniversário. Olha isso. Tanto trabalho. De tanto telefone, de tanto parecer, de como implantar isso, como implantar a lei que saiu, como implantar a medida provisória, como fazer as férias, como antecipar férias, enfim, entendeu? Então, foi tantas medidas relacionadas ao vínculo empregatício, não só para tentar a manutenção financeira de uma empresa, mas como tentar também a manutenção dos contratos de trabalho em vigor, que fez um up realmente na área trabalhista. Então, entra aí o posicionamento que você falou, entendeu? Olha, tô certo. E o reflexo disso, pós-pandemia, também veio, né? Porque nós tivemos aí empresas que fecharam, mas empregados que conseguiram manter uma renda relativamente razoável. Nós tivemos empresas que não fecharam, mas que conseguiram suportar aquele período e voltaram com todos os empregados, contratos de trabalho que ficaram suspensos e retomaram normalmente depois, enfim. Aquele período foi suficiente para dar uma respirada, apesar do tumulto de toda... A palavra é tumulto real na área trabalhista. Sim. Isso aí aconteceu de fato. Então, você está corretíssimo. Olha, ganhei um dia. E pegando o gancho disso que você acabou de falar. Doutora, eu costumo falar, e nas minhas rodas de conversa com amigos, profissionalmente também, que hoje em dia existe o movimento de pejotização no mercado de trabalho, onde muitos trabalhadores são prestadores de serviço, têm ali um MEI, são pessoas jurídicas e prestam serviços para as mais variadas empresas dos mais diversos nichos profissionais. E tenho muitos amigos que possuem empresas, seja pequenas, médias, e eles sempre falam que a questão de você ser empreendedor hoje, a questão trabalhista, e aí você tem que assinar carteira de trabalho. Inclusive eu vi de um recentemente, o meu mundo ideal seria se todos os meus funcionários pudessem ser PJs, pudessem ser prestadores de serviço. E aí entra numa outra questão, e olha que interessante, você atua como advogada no setor empresarial e também no setor trabalhista. Imagino que você convive com os dois lados, a pessoa que tem ali, querendo ali os seus direitos trabalhistas. De certa forma, um está ligado ao outro, exatamente, né? Um está dentro do outro, o trabalhista está dentro do âmbito empresarial. E no direito empresarial, você tem ali, imagino que na maioria das vezes, os donos das empresas ali reivindicando os seus direitos. Como é que você analisa todo esse cenário? Existe esse movimento de pejotização? A carteira de trabalho, para quem emprega hoje em dia, é um desafio a mais para quem ainda quer empreender? Olha, esse tema que você colocou, a gente teria que ficar umas 12 horas aqui conversando sobre ele. Porque como a gente fala muito isso no direito, depende, tá? Então, por que eu digo isso? Porque, assim, tem os dois caminhos, tá, Gustavo? Uma visão na visão trabalhista, na visão empresarial, temos os dois caminhos. Temos o real caminho do empreendedorismo, tá? O real, onde realmente ele é empreendedor, onde ele realmente é autônomo, onde ele realmente trabalha para ele, onde ele realmente buscou essa autonomia, essa individualidade, sair fora de uma subordinação, enfim. Se existir isso, ótimo. Estamos dentro de um caminho novo aí nessa esfera. Agora,
existe também a precarização, né? Sim. Eu chamo mais de precarização. Que são os falsos autônomos, que são pessoas que na verdade, são contratadas como autônomos, como PJ, como isso, mas não são. São reais relações de emprego e que são formatadas naquela modalidade simplesmente para burlar a legislação trabalhista e deixar de pagar valores decorrentes daquela relação trabalhista. Que essa análise, volto a falar, essa análise jurídica muitas vezes mostra para a empresa que é uma economia desnecessária. Entendeu? Porque você acha que você está ganhando muito, a empresa está ganhando muito em contratar seus empregados como PJ. Mas se eles são reais empregados, quando vai ao judiciário, a condenação é alta. Sim. Porque se existem os requisitos de uma relação de emprego, eles serão configurados, eles serão reconhecidos e o judiciário vai determinar pagar aquilo que não foi pago ainda. Volta a falar, diferente da real autonomia. Claro. Porque nós temos esses dois tipos de trabalhadores. Nós temos os trabalhadores que são realmente autônomos, que são contratados como autônomos, que trabalham com essa autonomia, mas nós temos aqueles que não têm nada de autônomo, que são subordinados, que é uma real relação de emprego, que atende todos os requisitos de uma relação de emprego, mas que são contratados como tal. Aí não, aí é uma fraude trabalhista, né? Aí nós, como profissionais do direito, é onde eu falo, mostramos para a empresa o caminho certo. Entendeu? Vale a pena? Sim. É uma economia desnecessária? É uma economia... Tudo bem, eu quero fazer, eu vou fazer, mas você tem noção do seu passivo. Então, o que é? Porque muitas vezes a empresa pode até... Eu acho assim, hoje, graças a Deus, nós estamos num mundo onde as pessoas são mais conhecedoras de tudo, né? Não existe mais aquela pessoa que não... Existe aquela que optou por fazer, aquela que desconhece, eu já não acredito mais. Mas ainda existe algumas empresas com uma visão, que as empresas crescem, mas mantêm aquela visão de empresa pequena. Então, conhecer quanto vale aquilo, conhecer quanto vale um registro real da carteira de trabalho, conhecer qual que é a despesa que aqueles, vamos colocar, 10 empregados que são seus empregados te acarretam, que te resultam, que não vale a pena registrar. Entendeu? Qual é o prejuízo que aquilo está? É conhecer seu RH, é conhecer sua parte interna, sua parte de compromissos, de responsabilidades, para você fazer essa opção. Porque eu já vi várias vezes condenações altíssimas no judiciário, decorrentes de relações de emprego, que foram fraudadas. Entendeu? Mas eu gosto sempre de ressaltar. Existem os trabalhadores que são realmente autônomos. Aqueles que são realmente autônomos com configuração de trabalhadores autônomos, aí são empreendedores, aí escolheram que tem aqui uma linha de trabalhadores nessa modalidade, né? Representantes comerciais, enfim, uma linha de pessoas que se realmente trabalham naquela modalidade são realmente profissionais autônomos, aí é outro tipo de relação empresarial, outro tipo de relação de contrato, entendeu? O quanto que você se sente realizada sendo advogada? 100%. Eu sou realizada sendo advogada. Simples assim. Sobre a advocacia, e é interessante conversar com quem tem tanta experiência nesse nicho tão importante para a humanidade, para a sociedade, porque estamos no mês de dezembro, temos aí vários advogados, novos advogados saindo da faculdade, no meio do ano também tivemos, no início do ano que vem teremos pessoas que entrarão no curso de Direito, seja aqui em Valadares, seja em uma faculdade de Valadares, ou nas várias faculdades espalhadas pelo Brasil, estudantes de Direito que sonham um dia ser advogados. Qual que é a dica de uma pessoa que tem tanta experiência, que tem um nome ilibado e conceituado na cidade, pode dar para quem está saindo da faculdade, entrando no mercado agora, já com a carteirinha da OAB, passou na prova, quer ser advogado? Qual que é a dica que você poderia dar? Olha, a dica que eu dou simples, tá? Única e simples. Nunca deixe de estudar. Nunca ache que você sabe tudo, que você já sabe aquilo, que aquilo é do jeito que você imagina, porque não é.
Você pode melhorar sempre. Você pode fazer melhor sempre. Você pode mudar aquilo para melhor sempre. Sempre vem alguém, algum jurista, que dá um novo entendimento para aquilo, que te dá um novo caminho. Eu sempre uso, o direito não é matemática, né? O direito não é matemática. Sim. Então, estude. Sempre estude. Nunca faça alguma coisa como se você já soubesse. Porque a gente aprende, eu aprendo todos os dias. Todos os dias que eu sento para fazer alguma coisa, eu tenho um rapaz que trabalha no meu escritório, que ele está como estagiário. Ele é meu afiliado e é da UFJF. Sim. E aí, ontem mesmo eu mandei uma mensagem para ele e coloquei para ele assim, ó, só para você saber, nunca desista de estudar. Porque a gente estava com um caso lá em que a gente se reuniu, resolvemos um caminho. Mas aquele caminho não me convencia. E eu continuei e fui. Até que eu cheguei num determinado caminho. Aquele caminho também me continuei. Então, até que eu cheguei na conclusão de que aquele primeiro caminho estava errado. E que ele não ia dar certo. Assim, eu estou falando dessa forma, que é uma forma mais fácil de você entender. Sim. Que aquele caminho não ia dar certo. Aí eu mostrei para ele, veja, não pense nunca que esse primeiro entendimento é o que pode... Sempre busque. Sim. Sempre busque fazer o melhor, sempre busque entender aquilo que você está fazendo. Por mais que você escolha, que você veja, porque isso existe muito no direito. Sim. Você pode ter 2 caminhos, mas que você tenha certeza daquele que você está traçando. Claro. Ele pode não ser onde vai te levar ao êxito, tá? Porque pode acontecer isso também. Mas ele foi, talvez, aquele que você se preparou para trabalhar nele. Então, é isso. O conceito é esse. Estude sempre, tá? O estudo na área do direito, em todas as áreas, né? Mas, principalmente na área do direito, o estudo, a pesquisa, o buscar é o mais importante. Quais são as mazelas da advocacia que você enxerga e para e pensa, isso aqui poderia ser melhorado, seja no direito como um todo ou na relação de vocês mesmos, advogados? Olha, pensando rápido assim, eu penso na ética. Sim. Tá? Então, tem várias mazelas, tem várias coisas que, como toda profissão, né, sabe, poderia ser melhorada. Se a gente for para a área do judiciário, tem várias. Se a gente for para a área... Enfim, mas vamos colocar dentro da nossa profissão. Sim. Eu acho que a ética. A ética com outro profissional. A ética com o seu cliente, a responsabilidade com o dinheiro com que você recebe, com aquilo que ele te confia. Por que eu falo isso? Eu sou, hoje, eu sou do conselho da OAB, né? Do Conselho de Ética. Então, o Conselho de Ética ele tem exatamente essa finalidade. Claro. Julgar a conduta do advogado. Então, a gente fica triste, às vezes, com algumas coisas que a gente vê. E eu acho que o que ainda falta, pode melhorar, que eu acho que a gente nem deveria estar falando isso, porque isso não deveria estar acontecendo, né? Então, isso não deveria estar acontecendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a ética do profissional perante o outro profissional, eu acho que isso é muito importante, porque se o cliente é seu, Gustavo, e ele me procura, e eu vejo que ele é seu cliente, eu vou pedir para ele te procurar. Sim. Tá? Não tem por que eu não fazer isso. Afinal de contas, você já está conduzindo. Se eu tenho capacidade de entrar num processo, de olhar que você está conduzindo, e que você está conduzindo bem, por que eu vou mudar aquilo na vida do cliente? Eu costumo falar assim, olha, seu advogado é ótimo, vai lá conversar com ele, cobra dele uma postura, uma explicação, vai lá ver como é que está seu processo. Você não precisa mudar. Isso não é hipocrisia, não, Gustavo. Isso é real. Quem me conhece sabe que eu faço isso e já teve experiência comigo nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me incomoda na advocacia. Então, outro lado, a ética perante o cliente. Você recebe valores dos clientes. Não são seus. São deles. Você tem a obrigação de fazer uma prestação de conta. Sim. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que, se eu for falar de forma rápida, eu acho que é isso que me incomoda. Apesar da gente ter outras situações que podem ser abordadas, entendeu? Doutora, dá para ver no seu olhar que você é uma pessoa, como você mesmo acabou de falar, que é muito realizada e completamente apaixonada pelo direito e pela advocacia. Afinal de contas, o seu tempo de estrada nesse segmento
quase uma vida, né? 21 anos, muita história, muita trajetória. E, ao mesmo tempo, dá para ver no seu olhar o quanto que você é apaixonada e totalmente agradecida pelo senhor Napoleão. O quanto que ele continua sendo importante na construção da Poliana Mafra. Aí você brincou, né, Gustavo? Olha o olho, ó. Meu pai foi embora muito cedo, né? Infelizmente, mas ele era o cara. Um caminhoneiro, Sim. Tá? Muito simples, uma pessoa simples, mas muito inteligente ao mesmo tempo, porque com toda a sua simplicidade, ele conseguia manter a gente muito próximo, a gente sempre junto. Meu pai era o churrasqueiro dos churrascos, sim, da turma. Enfim, é base, né, Gustavo? Sim. É base. Então, com toda a simplicidade dele, ele construiu uma base de amor, uma base de segurança, de estrutura. Então, só tenho coisas boas para lembrar. Dona Leila. Aquilo é uma fortaleza. A minha mãe é meu porto seguro, é para quem eu corro para contar a felicidade, mas com quem eu choro também, né? Sim. Meu colo, é tudo que eu tenho. É a minha base, né? Hoje eu sei o que eu sou, eu sei por onde eu ando, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei por onde seguir graças a eles. Graças a minha mãe foi educadora uma vida toda, sim, professora, extremamente inteligente na criação dos filhos, com todas as suas dificuldades e limitações, claro que, né? É uma época completamente diferente, mas uma amiga, minha melhor amiga. Você que é advogada sabe mais do que ninguém que a palavra prazo sempre está na vida de vocês advogados. Não, é até o dia tal, ou é até a data tal, tem que fazer isso. E a nossa vida, não só na vida profissional, mas principalmente na nossa vida pessoal, a nossa vida ela é feita de vários dias, várias datas, vários momentos que marcam a nossa história e a nossa trajetória aqui na Terra. Sobre isso, feito esse pequeno preâmbulo, o quanto que o dia 29 de março é importante na vida da mulher Poliana Mafra? Não. E o quanto mudou a sua vida? Então, o dia 29 de março, ele me tornou a pessoa mais feliz do mundo, né? Me fez realmente realizada. Foi quando eu percebi que o mundo existe, que aí ele pode ser muito melhor do que ele era, e ele se transformou. Gustavo, eu tive problema para ter filho. Então, eu busquei muito essa realização. Eu perdi dois bebês. E quando veio o Gabriel, no dia 29 de março, então, assim, é minha realização, né? Hoje eu sou realizada como mãe, graças ao dia 29 de março. Doutora, a nossa vida é feita de momentos e... Se a gente parar para pensar, a nossa vida é um livro. E todos os livros que já foram lançados e que serão lançados têm páginas positivas e páginas negativas. E se a gente parar para pensar, as nossas semanas, os nossos dias das nossas semanas aqui na Terra estamos escrevendo páginas do livro da nossa vida. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, vai ser tudo perfeito. Vem a terça e tudo lindo também. Vem a quarta-feira, justamente no meio da semana, e um furacão de problema para ser resolvido. Seja na vida profissional, na vida pessoal, enfim. A quinta é a continuação da quarta. Vem a sexta e acaba dando uma amenizada. É assim a nossa vida e são assim as nossas semanas aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? É como você disse, os momentos mais difíceis... Como diz, momentos difíceis acontecem a todo momento, né? Apesar de eu me vejo como uma pessoa de sorte, tá? Mas eu acho que, pensando assim rápido, o momento mais difícil da minha vida, que eu tive que respirar e pensar, poxa, agora eu vou mandar porque existem outras pessoas, foi realmente quando eu perdi meu pai. Sim. Eu
A pessoa mais próxima de mim, que até então eu perdi, é meu pai, né? E eu acho que foi o dia... Eu não estava aqui, eu estava em Brasília. E naquele momento, aquele dia, hoje, eu penso que ainda, né? Como que eu vou dizer? Até então, é o pior momento da minha vida. O resto, porque foi ali que eu percebi que não acabou aqui dentro, mas acabou fisicamente, sim, acabou tudo. Os demais, a gente conseguiu resolver, né? A gente conseguiu passar por eles e resolver. Então, eu acho que eles não foram piores momentos, sim, foram momentos ruins. Então, eu coloco como pior momento esse. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Tive vários. Que bom! Isso é ótimo. Quando eu formei, quando eu casei. Cronologicamente, quando eu formei, quando eu casei. Quando eu tive o Gabriel, quando eu tive a Lara. Enfim, são momentos maravilhosos. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Beleza? Beleza. Senhor Napoleão. Muita saudade. Leila. Fortaleza, Porto Seguro, chão. Não tem Várias jeito de palavras, citar ela com uma palavra só. Mãe, pai, não tem como. Que não é pra você o Kaiser, e sim o Wendel. Defina em uma palavra. Paixão. Gabriel. Anjo, príncipe. Lara. Doce. Direito. Comprometimento. Advocacia. Para poucos. Verdade. Poliana Mafra. Não tem jeito de falar com uma palavra só, não. Fique à vontade, vou te dar esse... Vou conceder essa liminar pra você. Poliana vai conceder. Data vênia. Brincadeira. Poliana é mãe, filha, advogada, esposa, tem que ser amante, namorada, amiga, enfim. Elétrica, não para, erra, falha, mas conserta, sim, mas levanta, enfim. Tenta acertar, tenta ser o melhor. É isso. Sandra Kelly. Amiga, irmã. Defina essa conversa com uma palavra. Nossa conversa? Gostosa, delícia, prazerosa. Deu certo, né? Valeu a pena todo esse tempo para poder fazer com que essa conversa pudesse acontecer. Doutora, como eu sempre faço questão de falar, aqui é o local, este microfone e essa cadeira são destinados para ouvir histórias. E hoje foi dia de não só conversar contigo profissionalmente, mas, acima de tudo, conhecer a história de uma mulher, de uma mãe, de uma filha que é tão grande para nossa cidade na área da advocacia. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Valeu a pena, né? Toda a espera. Obrigado demais e sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Fiquei mais feliz em saber que você também é cruzeirense. Nossa, então... claro! Obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, Gustavo. É um prazer sempre estar aqui. A conversa com você é sempre muito agradável. O bate-papo é sempre muito agradável. Eu só tenho a agradecer. Estamos aqui sempre que precisar. Tamo junto. Doutora, o Superi Notícias, o Resenha Cast, com esta grande história, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.